em uma antiga aldeia africana, de repente, a barriga das mulheres secara. Todo tipo de remédio já havia sido tomado, mas nenhum funcionou. Aquele povo iria desaparecer por falta de novas gerações, porque sem crianças um povo morre. Até que resolveram procurar o grande sábio Ifá, o adivinho. Ifá solucionou a causa daquela tragédia. Explicou que há muito tempo atrás os seus ancestrais cultuavam um orixá chamado Iroko. Iroko, o orixá do tempo, vivia numa enorme árvore, uma gameleira branca, que havia sido plantada lá no princípio do mundo. Quando esta árvore foi plantada, ali, o tempo começou a girar e nunca mais parou. Iroko era muito poderoso e ajudava todos que viviam naquela região. Em troca, levavam-lhe oferendas. As mulheres levavam grandes laços de fita e penduravam nos seus galhos. Os homens levavam oferendas, comidas, bebidas de todos os tipos e enrolavam em seu tronco grandes pedaços de chita colorido, sem tecidos todos floridos. Iroko ficava feliz, ficava contente, vivia agradecido, ajudando todo aquele povo. Até que o povo se esqueceu de Iroko. Novas gerações vieram e pararam de fazer-lhes oferendas. Iroko estava ressentido, magoado, e resolvera se vingar. E se vingou, secando as barrigas daquelas mulheres. Ifá, o grande sábio, disse: voltem a dar oferendas a Iroko. Voltem a fazer como os seus ancestrais faziam, e tudo voltará a ser como era antes. E assim, no dia seguinte, todo o povo daquela aldeia foi aos pés da grande gameleira branca. Levaram-lhe as melhores comidas, as melhores bebidas, enfeitaram os seus galhos com lindos laços de fita, todos coloridos, tecidos floridos, e com cada mulher, uma a uma, chegava na frente da grande gameleira branca e fazia o seu pedido, dançando e cantando. Ó grande Pai, ó grande Pai Iroko, traze para mim um filho moço. Ó grande Pai Iroko, trazei para mim uma filha alvoroço. Ó grande Pai Iroko, trazei pra minha casa um bebê mimoso. Ó grande Pai Iroko, trazei para nós criança e alvoroço. E assim, uma a uma, vinham fazendo seus pedidos. Por favor, grande Pai Iroko, faz crescer um filho na minha barriga. Oh, grande Pai Iroko, por favor, dá um filho pro meu marido. Oh, grande Pai Iroko, por favor, aceita essa oferenda e traz uma criança para dentro da minha casa. E assim, uma a uma, até que veio uma mulher chamada Tomori, que nada trazia em suas mãos. Tomori chegou aos pés da grande gameleira branca e disse: ó, grande Pai Iroko,
Nada tenho hoje para lhe oferecer. Meu marido é entalhador e há muito tempo ninguém compra nenhum de seus adornos. Estamos todos tão desesperados com essa situação. Ó, grande Pai Iroco, faz crescer um filho na minha barriga e eu lhe prometo que trarei-lhe o que me for de mais caro e precioso. E assim ela se foi e todos se foram. Grande Pai Iroco aceitou os pedidos de todas as mulheres. E 9 meses e pouco depois, o que mais se ouvia naquela aldeia era choro de criança no meio de muita alegria. Todos voltaram para agradecer ao grande Pai Iroco e continuaram a fazer suas oferendas. Mas Tomori não voltou mais lá. Ela sabia que estava em dívida com o grande orixá do tempo, Iroco. E certo dia foi procurar o sábio Ifá. Ifá lhe disse: mulher, Iroco está esperando que você leve o seu filho para ele. Como assim? Eu não prometi o meu filhinho para Iroco. Nunca prometi meu filhinho para Iroco. Mulher, tu não prometeste o que te fosse de mais caro e precioso nesta vida? E não é o seu filho o que tu tens de mais caro e precioso? Meu filhinho não, nunca entregaria meu filhinho para Iroco. Meu marido também não deixaria. Não, meu filhinho não. E assim, Tomori passou a evitar a grande gameleira branca sempre que precisava, passava por longe. Até que um dia ela se distraiu. Passou perto da grande árvore e na mesma hora, Iroco pegou a mulher, transformou num pássaro e prendeu na copa da sua árvore. A mulher ficou presa lá e não voltou para casa. O marido procurou ela por todos os lugares, não encontrou e continuou a criar o seu filho sozinho, que crescia cada vez mais belo, cada vez mais forte, cada vez mais amado pelo seu pai. Quem passava lá perto da grande árvore ouvia um passarinho que cantava bem assim: ai da mulher que prometeu o menininho, ai da mulher que prometeu o menininho, não deu em Iroco, fez dela um passarinho. É o seu castigo ficar presa, sempre presa. É o seu castigo ficar presa, sempre presa. Ai da mulher que prometeu o menininho. O povo que ouviu aquela estranha canção cantada por aquele passarinho começou a comentar e logo aquela história chegou aos ouvidos do entalhador. Na mesma hora, ele compreendeu o que havia acontecido. Então, foi procurar o grande sábio Ifá. E chegando lá, Ifá lhe disse: Babaerê, meu amigo, há poucos mistérios nesta vida. A vida ensina, aprende com ela
Usa tua arte e tudo se resolverá. Nada mais posso lhe dizer. Segue teu caminho. Babaerê ficou confuso com as palavras do grande sábio Ifá. Então, voltou para casa. Pensativo, sentou-se em um banquinho perto da lareira. Pegou um pedaço de gameleira branca e com a sua faca de entalhador começou a tirar lascas do pau. E foi tirando lascas do pau, pensativo, e aos poucos foi observando que começavam a aparecer as feições de um menino. Um menino muito parecido com o seu filho. Na mesma hora, ele foi tomado por um sentimento todo misturado. Era uma ansiedade e uma emoção com compreensão. Ele entendeu o que o grande sábio estava querendo lhe dizer. Teve uma certeza absoluta do que ele deveria fazer. Então, Ifá começou a tirar lascas do pau com toda a precisão e exatidão do seu ofício de entalhador, até construir o boneco mais perfeito que já havia feito em toda a sua vida. Quando terminou, ele olhou para aquele menino de pau e ficou emocionado de como ele parecia com seu filho. Pintou-lhe um generoso sorriso, perfumou-o com as ervas mais cheirosas que tinha em casa, pegou a melhor roupa do menino e vestiu no boneco e foi aos pés da grande gameleira branca ofertá-lo a Iroco, o orixá do tempo. Chegando lá, ele colocou o boneco aos pés da grande árvore e disse: ó grande pai Iroco, aqui está o filho que a minha mulher prometera. Aceite esta oferenda e liberta minha esposa. Na mesma hora, a mulher apareceu na copa da árvore e desceu correndo para os braços do seu marido. Os dois, chorando juntos, voltaram correndo para casa para ver o menino. Ifá aceitou. Ele aceitou aquela oferenda e teve grandes motivos para isso. Primeiro, o menino era feito do mesmo material que Iroco. Era lenho de gameleira branca, lenho do seu lenho, carne da sua carne. Segundo, ele era tão perfumado, tão cheiroso, parecido com seus próprios cheiros. E terceiro, tinha um generoso sorriso, estava sempre de bem com a vida, nunca reclamava de nada, nunca brigava, nunca chorava. Mais que pai que não quer e que mãe que não quer um filho que se pareça consigo e que esteja sempre de bem com a vida e que nunca chore. Curuminho pequenininho, ó menino curuminho pequenininho, ó parente que samba macacunda, que samba macacunda,
vai Curucunda, onde vai, ó parente, quilombo do Urumbá, quilombo do Urumbá. E chora, chora, gongo, etebera, chora, gongo, chora. E chora, chora, gongo, e cambada, chora, gongo, chora, chora, gongo, chora, chora, gongo, chora, chora, gongo, chora. Aê! Olá! Que bom que você ficou até aqui. Que história linda, maravilhosa, né? Cheia de significados. Esse é o conto da lenda de Iroko, o orixá do tempo, vindo de uma versão de Reginaldo Prandi, do livro Xango. Chama-se A Mulher do Entalhador que ficou presa na árvore. Isso vem das lendas africanas, desse berço maravilhoso e universal que constitui elementos que estão na estrutura de todos os povos. E é disso que eu quero começar a falar nesse nosso encontro, quando eu falo sobre a oralidade, a arte do encontro, a oralidade na narração de contação de histórias, a prática da oralidade no sentido de exercício no contato com as histórias e com o outro. E nesse exercício no contato com as histórias, a gente entra em contato conosco, com nossos valores, com nossas emoções, com nossas virtudes. E esses elementos são universais, como esse conto que eu acabei de contar para vocês. Sim, seres humanos que estão aqui agora, ouvindo e lendo o que vos digo, a semente do ser humano é uma só, independente de culturas, de povos, de meios de vida e caminhos em que traçamos a nossa trajetória e ambientes em que vivemos. Medo é medo, coragem é coragem, tristeza é tristeza, felicidade é felicidade. Esses sentimentos são os mesmos em cada ser humano que vive nessa terra, só muda a causa, o endereço, mas a origem, como essência, como cerne, como emoção. Todo ser humano sente a mesma coisa. E o berço das virtudes que nos é entregue quando nascemos aqui, nessa terra matéria, como seres materializados aqui nessa dimensão, é o mesmo. Todos os valores, todas as virtudes, para o sentido positivo e para o negativo, nos é entregue. O que vamos praticando ao longo de nossa trajetória, de nossas culturas, vão aflorando aquilo que conscientemente ou não damos margem à vivência e ao exercício, mas em identificação somos todos iguais. E é por isso que os contos são universais. Eu vou contar para vocês um conto indiano que fala assim: imagine um colar de pérolas, sim, onde cada pérola é um ser humano. Todas
passadas por um único mesmo fio. Esse conto indiano diz que certa vez uma daquelas pérolas começou a brincar de dizer que todos naquele colar só olhavam para ela. Ela dizia que ela era mais bela, que ela era mais brilhante, que ela era mais charmosa, a mais redondinha, e que todos só olhavam para ela. Até que um dia ela se cansou dessa brincadeira e começou a olhar um pouco mais para dentro e descobriu um material novo, estranho, e foi mergulhando, e foi procurando, e foi procurando, e foi procurando, e foi procurando, até que descobriu um vazio no seu meio. Ela ficou triste, ficou muito decepcionada, sentiu falta de tantas coisas, achava que era incompleta, achava que lhe faltava alguma coisa. Por que aquele vazio dentro dela? O que faltava nela? E ficou assim um tempo, triste, olhando só para o que lhe faltava. Até que ela se cansou dessa brincadeira e começou a procurar mais a fundo. E ela foi procurando e encontrou um pedacinho de nylon que passava pelo seu meio. Então ela ficou feliz e disse: eu encontrei a minha essência. Sim, encontrei a minha essência, é isso que eu sou. E ficou feliz com isso. Durante muito tempo ela se sentia completa. Ela tinha descoberto quem ela realmente era, qual era o seu cerne. Até que um dia ela se cansou dessa brincadeira e começou a procurar mais. E resolveu olhar para um lado, olhar para o outro, e percebeu que aquele mesmo pedacinho de nylon que passava por dentro dela passavam por todas as outras pontas daquele colar. E é assim que nós somos, todos pontas de um mesmo colar. E é a partir desse lugar que eu vos digo que eu, Bel Bandeira, contadora de histórias, educadora, cantora, musicista, mãe, digo, é a partir desse lugar e a partir desse olhar e desse entendimento que me entrego às histórias, que as conto, que as reconto e as revelo novamente, a cada instante, sabendo que o que passa por mim passa por todos vocês. Então eu tenho certeza absoluta que as emoções que eu sinto em cada conto vão encontrar a emoção que você sente aí. E assim eu posso dizer toda a verdade a respeito do meu entendimento em cada história que eu conto, porque eu sei o quanto ela é verdadeira. E se ela é verdadeira para mim, ela é verdadeira para você também, porque somos iguais. É nesse lugar de semelhança, de igualdade, de compreensão do outro através de mim mesma, que eu conto e que eu ensino e que eu reconto. E assim, a oralidade na narração da contação de histórias provoca um encontro a priori comigo mesmo e depois com você que está me ouvindo, e depois de você consigo mesmo. E por isso eu digo que é a arte do encontro, a narração
da contação de histórias, dentro de uma prática de oralidade que é nascente, vertente, prima do ser humano, desde que ele está aqui nesta terra, em existência. Todo ser humano é um contador de histórias, é um narrador de suas vivências, de suas emoções, de seus entendimentos a respeito do mundo de si mesmo, de suas criações, de suas memórias, do que ele vive, do que ele observa e do que ele imagina como futuro. E daí eu quero lhes dizer sobre as sabedorias que vemos trazendo ao longo de nossas vidas, toda essa memória ancestral que temos oportunidade de olhar de frente e absorver todo esse conhecimento para caminharmos cada passo que damos no encontro, na arte do encontro, cada vez mais profundo de nós mesmos e de quem está conosco, para tornar essa nossa vivência, essa nossa existência realmente significativa. Não vejo outra forma de trazer significado e verdade à nossa existência que não seja através da arte do encontro com nós mesmos, com o próximo, e provocar no próximo que ele se encontre consigo mesmo, e a contação de histórias. Todos os contos que temos nessa nossa trajetória ancestral e literária, todo esse acervo que temos à nossa disposição, à nossa frente, como material essencial para a nossa caminhada como seres humanos. Eu lembro agora de um povo originário da América do Sul, o povo Aimari, que diz que o passado está na frente e o futuro está atrás. E eles usam esse movimento, passado na frente, futuro atrás. E eles dizem que o passado está na nossa frente porque ele nós podemos ver, nós conhecemos o nosso passado. E o futuro está atrás porque não podemos ver, não conhecemos o futuro. E caminhamos com o que sabemos, com o que está à nossa frente, porque é o que está na nossa frente que nos traz todo o ensinamento, toda a experiência que precisamos para dar o próximo passo. Existe um conto popular que se chama O João Sem Sorte. O João era um rapaz que vivia reclamando da vida. Ele dizia que Deus não havia dado sorte a ele. Dizia que ele não tinha chance. Todo mundo tinha um bom carro, uma boa esposa, uma ótima casa, mas ele não tinha nada. Então, ele não tinha sorte. Ah, mas eu vou falar com Deus. Vou falar com Deus e vou perguntar por que Deus não me deu sorte na vida. Então, ele foi. Aonde? Vocês sabem, né? Que Deus está. Aonde todos os caminhos se cruzam. Sim, ele sabia, como você sabe também. Onde todos os caminhos se cruzam, ali Deus está. Então, ele pegou qualquer caminho e seguiu. E foi caminhando e caminhou. Caminhou um dia, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia. E tropeçou num lobo que estava deitado, que lhe chamou pelo nome. João! Ô João!
Nossa, seu lobo, que situação. Eu pensava que só eu não tinha sorte na vida, mas o senhor, hein? O que lhe aconteceu? Ah, João, eu não sei. Eu estava caminhando com a minha matilha e de repente todos se foram cair aqui no chão e fiquei. Nossa, talvez seja o seu dia de sorte. Porque eu estou indo falar com Deus, sabe? E eu posso perguntar qual é o seu problema. Ah, mas depois que eu falar com Deus, eu acho que eu não vou passar por aqui não. Eu vou voltar pelo lugar dos bem-sucedidos, dos que têm chance na vida, dos que têm sucesso. E o louco insistiu. Vai logo, João. Vai logo. E João continuou caminhando. E ele caminhou um dia, caminhou um ano, caminhou um mês, caminhou um mês e um dia. Até que ele tropeçou numa árvore. E essa árvore lhe chamou pelo nome. João! Nossa, dona Ata, que situação, hein? Eu pensava que só eu não tinha sorte na vida, mas a senhora, hein? Ai, João, eu não sei o que aconteceu. Tá tudo bem, de repente deu um frio aqui na minha coluna, caiu todas as minhas folhas, eu tô aqui quase caindo no rio. É, dona Árvore, então, talvez seja seu dia de sorte, porque eu tô indo falar com Deus, sabe? E eu posso perguntar qual é o seu problema. Ah, mas depois que eu falar com Deus, eu não vou passar por aqui não. Eu vou passar pelo lugar dos que tem chance na vida, aqueles que tem, ó. Vai logo, João! A árvore insistiu e João foi. E ele caminhou. Caminhou um ano, caminhou um mês e um dia. Até que passou na frente de uma casinha branca, com um jardim florido, e lá dentro tinha uma moça muito bonita, que estava varrendo a casa. João ficou curioso, parou na frente, a moça olhou para ele olhou para a moça, então ele resolveu pedir um copo d'água. A moça convidou ele para entrar e começou a preparar um suco. Enquanto ele ficava sentado esperando, ele começou a olhar aquela moça, aquela casa, achar aquilo tudo muito legal. E a moça lhe entregou um suco e quando ele experimentou, ai, que delícia que era aquele suco. Então, ele mal ia abrir a boca para perguntar daquele suco era feito. A moça já começou a falar. Ai, sabe, esse suco ele é feito disso, daquilo, daquilo outro, assim, assado. É uma receita de família, sabe? Ele ficou interessado. Que moça mais atenta e atenciosa. Daria uma boa companhia, né? Ah, mas eu não tenho tempo, eu tenho que falar com Deus. E se apressou. Bom, dona moça, eu ia perguntar se a senhora tem algum problema, sabe? Porque eu estou indo falar com Deus. E se a senhora tivesse algum problema, eu poderia lhe perguntar para Deus, né? Mas a senhora vive aí tão bem, né? Nessa casa tão bonita. A senhora não deve ter nenhum problema, não, né? Ai, João, eu tenho um problema sim. Sabe o que é? Às vezes quando eu sinto uma dor aqui no peito, sabe, me aperta, dá vontade de chorar. Se eu falar com Deus e pergunta para ele qual é o meu problema, tá bom, eu pergunto sim, mas eu acho que eu não vou voltar por aqui não. Eu vou voltar pelo lugar dos... Vai logo, João. E João foi. E caminhou até que chegou num lugar onde todos os caminhos se cruzam.
E assim que ele botou o pé lá, ouviu uma voz: meu filho. Opa, tá chamando meu filho? Deve ser meu pai. Não vou perder tempo, né? Ô meu pai, por que não me deste chance na vida? O senhor dá carro para todo mundo, casa, comida boa, mulher boa, emprego. Eu não tenho nada, meu pai. Eu vivo sozinho. Nada de bom acontece comigo. Poxa, meu pai, por que o senhor deu sorte para todo mundo, não deu sorte para mim? Por que me se esqueceu de mim, meu pai? Por quê? E Deus respondeu para ele: João, eu não dou sorte para ninguém, meu filho. O que eu dou são oportunidades. As pessoas fazem das oportunidades sorte ou azar. Nossa, mas eu passei a minha vida inteira para vir aqui para descobrir isso. Que o senhor dá oportunidade para as pessoas. Eu vou voltar para casa então. João, você não está se esquecendo de nada? Você não tem que me perguntar uma coisa, duas coisas, três coisas? Ah, é? O senhor pode me dizer? Tinha uma moça, uma árvore e um lobo. Sim, João. Eu vou lhe contar. E você volte pelo mesmo caminho que você veio. Porque neste caminho você terá as oportunidades que você precisa para ter muita sorte na sua vida. Ah, meu Deus, mas eu vou logo para casa, meu pai. E ele saiu, atento, olhando para todos os lados. Ele ficava observando, imaginando, onde será que está a minha sorte? Deus falou que estava no caminho de volta para casa, então eu tenho que olhar e eu vou encontrar, dessa vez eu vou encontrar. E ele passou rápido na frente da casa daquela moça. A moça, quando viu ele lá longe, chamou: João, você falou com Deus? Ele voltou e explicou que Deus havia dito que o problema dela era porque ela vivia só. Sim, ela vivia sozinha. E por isso ela sentia aquela dor no peito, aquela vontade de chorar. E o que ela precisava era de uma companhia. Mas que ali ia passar um rapaz, que ela ia se afeiçoar por ele, e ele ia se afeiçoar por ela. E ela ia convidar ele para tomar um suco. Então, eles iam ter uma vida muito próspera, iam ter muitos filhos, iam viver um lindo amor, iam viver juntos até o fim dos seus dias. A moça, quando ouviu aquilo, abriu o portão e disse: João, você não quer entrar e tomar um suco? Não, dona moça. Obrigada. Mas eu não tenho tempo, não. Eu não tenho tempo para tomar suco, não, dona moça, porque eu estou indo no caminho de volta, sabe? Porque Deus falou que minha sorte estava no caminho de volta para casa. E eu tenho que ficar muito atento, sabe, dona moça? Eu tenho que ficar assim, bem atento no meu caminho, sabe? Eu não tenho tempo para parar, não, sabe? Para beber suco. Mas a senhora fica aí, que o rapaz vai passar aí. Que o rapaz, Deus falou, tá falado, né? Deus falou, o rapaz vai passar aí. E a senhora chama ele para tomar o suco, vai dar tudo certo. Mas eu tenho que caminhar, né, minha? Eu tenho que achar minha sorte. Dessa vez vai dar tudo certo na minha vida. Eu vou achar minha sorte no caminho de casa, tá bom? Tchau.
E ele seguiu. E ele foi caminhando até que, mais lá para frente, ele passou pelaquela árvore. E a árvore, ela já estava sem nenhuma folha, já estava quase caindo dentro do rio. E se lembrou de João e chamou ele pelo nome. João, você falou com Deus? Ah, dona moça, eu falei sim, sabe? Ô, dona moça, dona árvore, né? E Deus falou que a senhora está desse jeito porque tem um tesouro enterrado aí nas suas raízes. Há muito tempo que a senhora era pequenininha, enterraram esse tesouro aí e que é só desenterrar esse tesouro aí que a senhora vai ficar boa, suas raízes poderem crescer, né? É isso, eu já tô indo, tá? João, peraí, desenterra aqui esse tesouro, não precisa desse tesouro, você desenterra esse tesouro, fica pra você, me salva. Você vai me desculpar, dona Árvore, mas eu não posso não. Deus falou que minha sorte estava no caminho de volta para casa e eu preciso ficar muito atento, sabe? Preciso ficar muito atento, eu não posso ficar aqui cavando, sabe? Eu tenho que seguir meu caminho. Eu vou encontrar minha sorte está no caminho de volta para casa, né, dona Árvore? Eu não posso ficar aqui cavando, não. Eu tenho que olhar, seguir meu caminho, encontrar aí as oportunidades que Deus vai me dar, né? A senhora pede para outra pessoa ir cavar isso aí para a senhora. Eu não posso perder meu tempo, não posso perder meu tempo. E ele foi, caminhou até que se encontrou com o lobo. E o lobo estava com a língua para fora, já estava quase morto. O João passou por ele e ele reconheceu o João e chamou. João! Nossa, o lobo. Seu caso tem solução não, seu lobo? Eu falei com Deus. E ele falou que o seu problema é que o senhor está com fome, sabe? Por isso que o senhor está desse jeito, mas o senhor não pode caçar e... Eu não sei não. Acho que o seu problema, você vai me desculpar, mas não tem solução não. Eu estou seguindo meu caminho, que minha sorte está no caminho de volta para casa. Eu não encontrei até agora, mas agora eu vou encontrar, eu vou caminhando de volta, tá? Então, tchau, hein, seu lobo. O lobo insistiu. Ele começou a perturbar o João com todas as artimanhas que ele conseguiu. Ele insistiu de todas as formas, implorando, pedindo, mostrando para ele que o certo a fazer era pelo menos dar um abraço nele. Pegou pelo coração bom de João. Disse para ele que se ele não desse um abraço nele de despedida, ele nunca ia ter paz na sua vida. Já que o lobo ia morrer, ele precisava de uma misericórdia. E aquele lobo esfomeado soube insistir tanto, persistir tanto. Ao contrário dos outros personagens da história, ele insistiu muito até que o João resolveu dar um abraço no lobo de despedida. E enquanto o João se aproximava desse lobo, ele foi percebendo que o olho do lobo começava a brilhar. Quanto mais ele se aproximava do lobo, mais os olhos do lobo iam brilhando. E quando ele chegou bem perto do lobo, ele percebeu, pela primeira vez na sua vida, que aquele era um momento de oportunidade. Mas era tarde demais. E essa história termina
com o lobo lambendo os beiços, forte, saudável, feliz, seguindo seu caminho, porque soube aproveitar o seu momento de oportunidade. Esse é um conto popular, João Sem Sorte, uma história muito preciosa que me abriu os olhos e da qual eu sempre relembro para trazer a minha autoconfiança a respeito da utilização do que temos agora, dos presentes que temos agora. Somos capazes de realizar inúmeras coisas nesse momento, com o que temos, com o que sabemos, e assim daremos os próximos passos e conquistaremos aquilo que almejamos. Nunca caminhamos com aquilo que estamos sonhando. Caminhamos em direção ao que sonhamos com aquilo que temos aqui e agora. E é preciso estar realmente humildes para observar os presentes que a vida nos dá a cada instante e valorizar aquilo que temos conosco. E esse conto popular é um conto universal, que dialoga com a identidade de qualquer ser humano nesta terra, como os outros contos que eu contei também. E aqui, nesse nosso diálogo sobre a prática da oralidade, onde eu faço questão que vocês observem essa forma natural com que eu vos conto essas histórias, essa forma íntima com a qual eu vos revelo as minhas emoções e o meu entendimento, e se em algum momento essa história se comunicou com você, então nós realizamos um encontro entre nós. A priori, comigo e com a história, esse encontro está acontecendo durante o conto do começo ao fim. E por isso eu falo sobre a arte do encontro na prática da oralidade. E insisto na consciência de se conectar consigo mesmo através do que a história lhe transmite e através da sua identificação com a história. Observar quais são as emoções que lhe surgem quando você ouve, quando você lê, quando você entra de encontro com uma narrativa. E a partir dessas emoções, você trazer consciência e começar a exercitar as expressões das suas verdadeiras emoções na hora que você conta a sua história. Porque não é preciso imitar, interpretar e nem ter um texto essencialmente decorado do começo ao fim, palavra por palavra. O que é preciso em essência antes é que você se conecte com você através da narrativa, através do tema que você quer trabalhar, que você quer comunicar. Que você primeiro se encontre com você mesmo através daquele conto e depois você pratique a expressão disso e se sinta à vontade para interpretar, se sinta à vontade para fazer esse lobo, para fazer esse João, para fazer esses personagens, para fazer essas vozes do jeito que você entende que eles são. E cada um vai ser de um jeito. Cada um vai ser de um jeito. É claro que em contação de histórias temos muitos recursos. Os recursos teatrais, de interpretação,
de uso da voz, de uso corporal, de uso de objetos, de uso de roupas e acessórios. Tudo isso pode ser aprendido e pode ser desenvolvido com estudos de técnicas, em cursos de contação de histórias, e eu tenho um curso de contação de histórias que vai ser lançado em forma online e cursos presenciais que vocês podem estar fazendo se tiverem interesse, como muitos outros contadores profissionais estão dispondo no mercado de trabalho. Então, se você precisa se aprimorar tecnicamente, faça um curso de contação de histórias, mas saiba que todos os elementos estão aí dentro de você, dentro da sua semente ser humano, e a verdadeira comunicação parte desse encontro, de você com você mesmo, a partir da sua consciência, das suas emoções, dos seus valores, das suas próprias histórias, da sua trajetória, e que a cada ponto que você leia, a cada ponto que você estude, a cada ponto que você escute, você acorde a sua consciência para o despertar dessa identificação que lhe ocorre, as lembranças que lhe brotam a cada momento, e a partir dessa consciência e da abertura sincera, você pode começar a exercitar a oralidade de uma forma natural, de uma forma espontânea. Eu fiz um trabalho muito bonito com os alunos deficientes da APAI, de Balneário Camboriú. Desde o princípio, desde que fui chamada para fazer uma proposta, para executar o audiobook e e-book Histórias Especiais, com esses alunos da APAI de Balneário Camboriú, Santa Catarina, eu não tive dúvida em nenhum momento de que seria muito possível e muito especial e muito incrível e fantástico ser um elo de comunicação, de mediação para a arte do encontro desses alunos especiais consigo mesmos, com as suas histórias e com a liberdade de expressão para narrá-las para mim, como mediadora, como educadora, como artista, para que eu pudesse escrever essas histórias e transformar essas histórias em uma obra que está aí, para uso fruto de todos e livre acesso. 6 histórias especiais construídas através dessa metodologia da arte do encontro, da oralidade, na narração de contação de histórias. Essa prática da oralidade que eu insisto em revelar para vocês que ela é natural de todo ser humano e que ela nasce dessa humildade de saber que somos todos iguais e que a nossa emoção é semelhante à emoção do outro, e que essa autoconfiança nessa metodologia foi o que me permitiu me encontrar com cada aluno especial após as oficinas coletivas que fizemos e construir a partir da expressão, da narração desses alunos a respeito de suas próprias imaginações e vivências, histórias especiais que estão escritas e estão aí para vocês verem. Nesses encontros, nós tivemos momentos de muita entrega
E essa entrega só se deu, ela só foi possível porque eu tinha certeza absoluta, a cada instante como tenho agora, de que nós éramos sementes de um mesmo colar. E eu poderia tanto me expressar, me comunicar, como ouvir e me relacionar com a intimidade das histórias de cada aluno especial, com todo o respeito que cada um merece, porque é o mesmo respeito que eu teria por mim mesmo. E isso é a arte da gente se encontrar com o outro. Na oralidade, esse respeito e essa prática de experienciar a naturalidade de falar e a naturalidade de ouvir sem julgamentos, sem críticas, sem colocar a sua própria experiência, os próprios conceitos em cima da história do outro, sabe? O não julgar, essa humildade de não julgar tem a ver em saber que esse fio que passa por dentro de mim, passa por dentro de você. Então, é um trabalho de autoconhecimento e de humildade muito grande que, no meu caso, toda essa aprendizagem se fez através dos contos, através das histórias, através da sabedoria da cultura popular, através da filosofia que muito me ensina e que eu muito exercito em prática na minha evolução como ser humano. Essa experiência da oralidade na narração, da contação de histórias, essa prática verdadeira, ela se dá por um exercício diário. Um exercício diário que a gente pratica em tudo que a gente faz, em cada encontro que a gente tem com qualquer pessoa. Então, quando eu me encontrei com os alunos da APAE, quando eu me encontrei com as histórias que esses alunos me trouxeram, nós conversamos como amigos íntimos, como amigos de longa data. Por quê? Porque tivemos essa intimidade em tão pouco tempo de contato? Exatamente por esses motivos que eu vos contei agora. Porque somos parte da mesma semente. Por isso nos encontramos. Por isso nos respeitamos. Por isso brotaram histórias verdadeiras. Por isso eles se sentiram à vontade e com liberdade e confiantes para narrarem suas histórias. Porque eles perceberam que eram desse mesmo fio condutor também. Porque toda colocação que eu fiz e toda mediação foi nesse sentido. Toda a nossa prática de oficina foi nesse sentido. E esse é o sentido que eu trago para o meu trabalho como educadora e como formadora na arte de contação de histórias. Apesar de trazer as técnicas e de trazer o repertório e de trazer as referências, a base de tudo está aí, nesta essência. E por isso que deu muito certo. E por isso que essas histórias estão tão verdadeiras, inclusive na narração. Porque eu tomei muito cuidado, como artista e contadora de histórias, eu tomei muito cuidado em trazer para esse momento da narração
o nosso encontro, o jeitinho de cada um falar, o gesto que cada um trouxe, a respiração, as pausas, o jeito de cada um dizer. Tudo isso foi trazido em essência para a narração de cada história. E daí eu estou falando de respeito, de manter a originalidade, de manter a integridade do Criador na criatura. Esse respeito como artista, de não interpretar outra coisa, de não colocar o que é meu ali dentro, de trazer o jeitinho de cada aluno falar. E houve um trabalho muito profundo de entrega. Não é simples se despir de si próprio e se entregar para o corpo da história, para se entregar para o corpo do outro, para executar. É necessário exercícios, práticas, sim. E no curso de contação de histórias eu ensino vocês a estarem fazendo esses exercícios, essas práticas, para vir para esse lugar que não é seu, que é de todo mundo. E porque é de todo mundo, é seu, que não é só seu, corrijo. Esse lugar que não é só seu, esse lugar que é de todo mundo. E porque é de todo mundo, é muito seu. É muito seu. E é disso que eu estou falando. E quando a gente pratica isso, a gente transforma realmente uma narração em oralidade. E quando a gente está falando de oralidade, a gente está falando de naturalidade nesse falar. E é por isso que eu fiz questão de, nesse encontro, trabalhar essa liberdade de comunicação. Não trouxe nenhum texto pré-definido, escrito, que me sintetizasse num formato que tirasse a liberdade do que eu quero mostrar como fio condutor para o encontro de si mesmo e do próximo. É desse despir que eu me visto, nesse momento que eu estou falando. E isso me lembra um conto que Henri Goudot, um francês muito conhecido, um grande contador de histórias, ele conta uma história assim, que se passava em Praga, num gueto, há muito, muito tempo atrás. É a história de um homem que queria tornar as pessoas felizes. Um homem que de repente ficou com essa ideia fixa na cabeça de querer fazer as pessoas felizes. E ele começou a pensar em formas de fazer as pessoas felizes. E como é que eu vou fazer isso? E ele começou a pesquisar jeitos de fazer as pessoas felizes, procurar o que faziam as pessoas felizes. Ele ficava sempre muito confuso em definir isso, até que um dia me veio uma bela história. Uma história assim tão bela, que o deixou tão feliz, então ele entendeu. É isso. Se eu encontro então histórias tão belas como esta, eu poderei tornar as pessoas felizes. E assim lhe vieram outras histórias, assim tão belas como aquela. Até que um dia ele decidiu ir até uma praça, naquele gueto em que vivia, contar histórias para todas as pessoas. E ele fez.
chegou à praça, subiu em um banco e começou a contar aquelas histórias que tornavam ele feliz e que ele acreditava que tornariam as pessoas felizes também e que poderia até mudar o mundo. E nesse dia, algumas pessoas que estavam passando naquela praça pararam para ouvi-lo. Homens, mulheres, crianças, até cachorros que estavam por ali. E ele contou suas histórias. Confesso que ele não teve tanto sucesso nesse encontro, mas ele precisava insistir. Então, no dia seguinte, ele voltou e contou as suas histórias. E tinha lá pessoas passando na praça que pararam para ouvi-lo. Alguém que estava caminhando, uma mulher, uma criança, um homem, cachorros, e ele contou suas histórias e não fez tanto sucesso assim. Mas ele precisava insistir, então no dia seguinte ele voltou. No outro dia também. E no quarto e no quinto dia também. E as pessoas, de repente, não paravam mais para ouvi-lo. Mas ele continuou. E ele não continuou por um dia, por 5 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não, mas sim por 5 anos, 10 anos, indo todos os dias naquela praça, subindo naquele banco e contando suas histórias. As pessoas lá naquele gueto de Praga diziam: ah, aquele é o homem que fala sozinho. Até que um dia, uma criança puxou ele pelo braço e disse: ei, por que você está aí falando sozinho? E ele respondeu: olha, eu estou contando histórias. Ei, mas você não tem ninguém te ouvindo? Você não percebeu que não tem ninguém que está te ouvindo? Que todo mundo ri de você? Todo mundo fala que você é um louco, que vive falando sozinho na praça. Por que você continua fazendo isso? Ué, eu comecei a contar histórias para tornar as pessoas mais felizes, para poder mudar o mundo. Ei, mas você não está vendo que você não mudou mundo nenhum, que você não mudou nada? Realmente, quando eu comecei a contar histórias, eu queria mudar o mundo. Eu queria fazer as pessoas mais felizes. Mas se hoje eu continuo contando histórias e continuarei até o dia da minha morte, é porque ele, o mundo, não me muda. E é por isso que eu conto histórias. E as histórias vêm me transformando porque elas realmente criam esse elo do encontro artístico e fantástico comigo mesmo. Então eu me conecto com as histórias. E com as histórias eu me conecto com você. Eu me conecto com o outro. E permito que você se conecte com você mesmo. Se encontre com você mesmo. E se essa história lhe disse alguma coisa, se ela fez sentido para você, se algumas das histórias que eu contei até agora se comunicaram com qualquer pedacinho que existe em você, é porque nesse momento, aquele fiozinho de nylon entre nós dois realmente era o mesmo. E nós estivemos juntos. Naquele instante, nos encontramos. E esse elo não se perde jamais.
Não. É o que se fala na cultura francesa, o savoir par cœur. Savoir par cœur quer dizer saber de cor. Mas saber de cor, na tradução ao pé à letra no idioma francês, quer dizer saber de coração. Savoir par cœur, coração. Saber de coração. Isso quer dizer que se passou pelo coração, você não se esquece nunca mais. E é disso que eu estou falando quando eu falo da arte do encontro. Quando eu falo da gente se encontrar e desse encontro ser realmente verdadeiro e genuíno e inesquecível. É porque ele passou pelo coração. E quando ele passou pelo coração, ele passou pelo meu e pelo seu ao mesmo tempo. E isso é um laço eterno. E esse é um laço eterno que une a humanidade por gerações e por gerações na eternidade que somos aqui nessa terra. É por isso que os contos populares precisam ser antigos, precisam ser velhos na memória do povo, precisam ser anônimos, precisam ter ser anônimos, ser de ninguém, por isso são de todos, e serem persistentes na sua prática oral, na tradição oral, na sua prática de repetição e repetição e repetição e repetição. E são eternos e imortais os contos populares. E essas histórias que vivemos, e escrevemos, e literamos, e textuamos, também passam a ser imortais depois que começam a cair de boca em boca, não é? E assim a gente vai colocando a gente nesse mundo, a cada encontro. Por isso a oralidade nos permite, né, ser quem nós somos e encontrar o outro realmente como ele é. E os contos são as fontes. E esses contos podem ser o que você viveu, o que você viu, o que você sentiu, tudo aquilo que é urgente que precisa ser dito, tudo aquilo que é urgente que precisa ser falado, tudo aquilo que não pode ser esquecido, tudo aquilo que tem que ser dito, toda a urgência que todo conto, que toda história tem. É disso, são elas, essa urgência que faz com que a gente venha nessa vibração do se entregar para as emoções. E é isso que eles nos provocam, né? Através dessa urgência, Nessa urgência tem um ponto aqui na minha cabeça que me vem com toda essa urgência, que é a história da ilha de Boriquém. A história de uma velha ponta de rochedo que vivia no fundo do mar. Ela estava lá desde o princípio do mundo, assim, meio enterrada na areia, apontando para cima, em direção à superfície. Mas essa ponta de rochedo, ela não era como as outras rochas que viviam por ali, não. Ao longo da sua milenária existência, ela distinguira-se das outras pedras por um imenso desejo que possuía. Ela queria crescer até o céu. Todos que viviam naquele fundo de mar achavam o seu sonho inatingível. O povo passava por ela e dizia: para de sonhar, sua tola. Você não vê que o seu sonho é impossível? As águas vivas, com seus lânguidos lenços esvoaçantes, passavam por ela. Sua tolinha, para de sonhar. Pedra não cresce nem aparece, vai passar a vida inteira rolando no mesmo lugar. Ah, mas a pedra era teimosa. E ela insistia na esperança de um dia sair do fundo do mar e vir para essa outra dimensão que nós chamamos de ar. Até que um dia muito especial as coisas mudaram. Apareceu a Uralia, um velho caranguejinho, sim, um velho caranguejinho paguro desses
escondem numa concha. Sim, esses caranguejinhos paguros que se escondem numa concha para se proteger desde pequenininhos. E esse caranguejinho? Esse caranguejinho, ele tinha uma concha pequena demais, apertada demais, que impedia ele de crescer. Então, com a mistura de tristeza, mas de alegria no coração, esse caranguejinho se livrou da velha carapaça e ficou ali no zinho, exposto a todos os perigos. Só que ele não era como os outros caranguejinhos paguros que viviam por ali, não. Ele adorava uma farra, um pilequinho, um arrasta-pé. E ao ver-se no zinho exposto a todos os perigos, sabem o que ele fez? Ele começou a dançar. E ele ficou dançando, cantando ali no fundo do mar e nem percebeu. Quando o mero preto, um peixe típico da Atlântida tropical, com a sua bocaça de aspirador de pó, começou a sugar aquele caranguejinho para dentro da sua boca, a ponto de Rochido, quando viu aquilo, cedeu uma fresta para ele se agarrar. Ele se agarrou com todas as suas forças, resistiu à enorme tormenta que se voltava em volta dele, até que o mero glutão desistiu de engolir tanta água e foi se alimentar em outro lugar. Imediatamente o caranguejinho foi para o fundo do mar, se escondeu numa concha e voltou para falar com sua velha amiga Rocha. Ele perguntou para ela: o que eu posso fazer para sua felicidade? Sabe o que ela disse? Ela não disse nada, porque a pedra dessa história não fala, mas ele sabia o seu desejo secreto, como todos que viviam naquele fundo do mar. Então, com muita emoção, ele disse: por ter salvo a minha vida daquele mero glutão, eu vou lhe ajudar a realizar o seu sonho. E com um tom filosófico, ele ainda completou: pois nada é impossível nessa vida. A velha Ponta de Rochedo não acreditava em toda a sua existência. Nunca ninguém tinha dito que seu sonho era possível. O caranguejinho, fiel à sua promessa, foi do fundo do mar e começou com suas patinhas a coçar o fundo do mar, que é a barriga do mundo. Imaginava ele que se ele fizesse cócegas na barriga do mundo, de repente, o mundo podia dar uma gargalhada e as coisas poderiam mudar. Então, nesse coça que te coça, ele começou a cantar e a dançar, e ficou cantando, dançando a sua vida inteira. Ele cresceu, virou um caranguejo, depois um caranguejão. Ao longo da sua vida teve várias fêmeas de sua espécie, com elas inúmeros caranguejinhos, e ensinou a cada um deles a coçar com suas patinhas no fundo do mar para fazer o mundo rir. Quando ele parou para descansar no final dos seus dias, dentro de um imenso caracol cor-de-rosa, já eram incontáveis números de caranguejinhos da sua espécie que coçavam a barriga do mundo. Então, de 100 em 100 anos, séculos se passaram. O que para uma velha Ponta de Rochedo é como se fossem minutos para a gente. E esses caranguejinhos se desenvolveram, criaram grandes patas, enormes pinças, e ao longo de todo o mar das Caraíbas podia-se avistar os caranguejos coçadores populando por tudo. Todos ficavam impressionados com a sua dança, mas o mais impressionante é que o fundo do mar começou a dançar no ritmo caribenho daqueles caranguejos. As moreias se ondulavam, os camarões vermelhos de prazer, os caracóis faziam croque, croques, peixe-serra, chique, chique, chique. As baleias cantavam com vozes de mulheres gordas, até que o mundo não aguentou mais. Tanta pata, tanta pinça, coçando a sua barriga durante séculos e séculos. Então foi num instantinho só que tudo aconteceu. O mundo explodiu num terremoto de gargalhada. O mundo arrebentou a cara de tanto rir. O que antes
era uma bola assim, se partiu no meio. Então criaram-se os continentes, as Américas de um lado, a África do outro. No meio, um imenso sorriso que se encheu de mar. Criaram os oceanos, os rios mudaram seus cursos, o mundo ficou feliz. E para comemorar essa felicidade, 28 labaredas de lava incandescente brotaram do centro da terra, e em cima de uma delas subiu a velha ponte de rochedo da nossa história, que nesse dia cresceu, 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 cresceu até o céu. Pude ver o sol, pude ver os pássaros, pude ver as nuvens, sentir o ar, até parar no topo de uma imensa montanha que se encheu de mar por todos os lados e se transformou em uma ilha, a ilha de Boriquém, que está até hoje na América Central, uma das 28 ilhas do Mar das Antilhas. O nome dela hoje é o país Porto Rico. E os caranguejos? Os caranguejos, eles se agarraram na velha ponte de rochedo, subiram com ela, e hoje são os deliciosos guaiamuns que coçam a barriga dos porto-riquenhos. Não é maravilhoso? Essa é uma história de Carlos Darcy, um argentino que vive hoje na Espanha, que morou muito tempo em Porto Rico como professor universitário, um grande escritor, e ele deixou esse legado pra gente, né? Dessa história fantástica. Por causa dessa história, eu tenho esses caranguejos, que são caranguejinhos dedoches, para crianças, por isso eu coloco o dedo mindinho, caranguejinhos dedoches, e que são caranguejos especiais, não são caranguejos como outros qualquer que existem por aí, como diz a história, não. Eles são caranguejos que ajudam a realizar os sonhos, os desejos secretos. Sim, são caranguejos da sorte. E esses caranguejos são símbolo da minha empresa, a Abraço Arte e Educação, que eu também sou canceriana, e esses caranguejos também estão como símbolo da minha empresa, e eu comercializo, vendo esses caranguejos nos espetáculos de contação de histórias e também de forma online, porque os caranguejos, eles não andam nem na frente nem atrás de ninguém, eles andam juntos, de lado. E esse é o símbolo do meu trabalho, é a minha visão a respeito do mundo, é o que a oralidade, a narração da contação de histórias, essa arte do encontro traz para a minha vida no dia a dia. Eu vivencio na prática, toda a minha vida está nessa estrutura. Olha que olhinhos bonitinhos tem esse caranguejo, não é? Não é? Olhos tão grandes como os meus. E é porque eu tenho essa integridade, essa inteireza de trazer esse trabalho para a minha vida e para a minha existência, e de ver como tudo isso funciona muito bem para mim e para todos que estão à minha volta, que eu posso lhe afirmar com a certeza absoluta da minha existência de vida, que as histórias
são bálsamos, que elas nos curam, que elas nos ensinam, que elas nos mostram caminhos, que elas nos alertam e que elas podem ser um veículo e são de comunicação para que você se encontre e se comunique com você mesmo e com quem você quiser. Com quem você quiser. Lhe garanto que você pode se encontrar com quem você quiser e se comunicar. Se você conseguir se conectar com você mesmo, através de um conto, através de uma história, que pode ser uma história sua, que pode ser uma história sua que você queira compartilhar, uma história sua que você queira abrir para os outros, e que dentro de uma técnica e uma prática em contação de histórias que você pode aprender comigo no meu curso de contação de histórias, você vai conseguir fazer isso com segurança, com autenticidade, trazendo o seu jeito genuíno de ser, de fazer e de contar. Porque apesar de toda a técnica disponível para a experimentação, cada contador de histórias é único e o trabalho de encontro consigo mesmo, através do conto, através da oralidade, da narração e contação de histórias, é exatamente você permitir que esse fio que seja limpo, seja sem julgamentos, seja livre, para encontrar realmente você. É preciso se abrir para poder se encontrar. É preciso se abrir para você mesmo, se abrir para a história, para se encontrar com a história e para depois se encontrar com o outro. É esse o caminho que eu proponho e que eu pratico no meu trabalho. E é esse caminho que eu estou propondo para você agora. E eu vou terminar esse nosso encontro com uma última história. Uma história muito especial que me veio há muito tempo atrás. Uma história que traz um valor universal. Mais uma vez, independente de cultura, independente de vivência, independente de trajetória, as histórias trazem os valores universais que todo ser humano tem. Como a história do pastor de camelos. Tava um calor, um sol. O pastor de camelos, lá nessa história árabe, de origem marroquina, estava há dias andando no deserto com seus camelos. Já estava desorientado quando viu um oásis. Desesperado, desceu correndo junto com o seu rebanho, entraram lá naquele lago, começaram a desfrutar até que de repente uma pedra vindo de uma direção enorme, com toda a força, pá, atingiu a cabeça do seu melhor camelo. O camelo, na mesma hora, caiu no chão e morreu. O pastor ainda estava tonto daquele calor, de todos aqueles dias, naquele estado. Ficou revoltado no seu instinto primitivo. Abaixo,
enfiou a mão dentro do lago, pegou aquela pedra enorme e com toda a força atirou de onde ela veio. A pedra foi até um terreiro onde tinha umas crianças brincando, bateu na cabeça de um menino que caiu no chão e morreu. Foram correndo para ver de onde tinha vindo aquela pedra, viram um pastor, pegaram ele, acusaram ele de assassinato e levaram ele para o rei. Chegando lá, o rei decretou: pastor, você vai ser enforcado. Aqui nessa terra, quem mata tem o mesmo destino. É olho por olho, dente por dente. Você vai ser enforcado, sua sentença é a morte. O pastor implorou, explicou que ele não teve intenção de matar o menino, que ele nem sabia que tinha menino ali, que tinham jogado aquela pedra, tinham atingido a cabeça do seu melhor camelo. E ele não sabia o que estava fazendo, ele só pegou a pedra e jogou de volta de onde ela tinha vindo, ele não queria matar o menino. Mas não adiantou. O rei explicou: você matou o menino, não interessa. Você vai pagar por isso. E assim ele foi preso. E decretaram a execução dele para o final de semana. Né? E no dia, o povo foi todo lá para assistir, porque vocês sabem que o povo gosta de ver essas coisas, né? E o pastor foi lá para ser enforcado. Na hora, pediu clemência, olhou para a multidão e começou a implorar: alguém, por favor, fica no meu lugar, pelo amor de Deus. Eu não posso ser enforcada agora, eu não posso morrer agora. Eu tenho negócios de família para resolver. Alguém vem aqui, fica no meu lugar. Eu vou até a minha casa, resolvo meus problemas, aviso para todo mundo o que está acontecendo, depois eu volto. Por favor, alguém acredita em mim, eu não posso morrer aqui, eu tenho coisa importante para resolver, eu preciso ir na minha casa. E todo mundo já rindo, dando gargalhada. Que maluco, quem é que vai entrar no lugar desse cara para morrer? Esse cara vai embora, não vai voltar nada. E todo mundo rindo e conversando sobre aquilo, o rei já de saco cheio, até que um ancião, no meio da multidão, levantou a mão e disse: eu fico no seu lugar. Todo mundo olhou: mas que história é essa? Esse velho deve ser maluco. E foi. E como era dada essa questão, o ancião ficou no lugar do pastor, com a condição de voltar em uma semana. Se não o ancião, era que seria executado no seu lugar. O pastor subiu no seu cavalo e foi embora. Passou 3 dias, o pastor não voltou. Passou 4 dias, o pastor não voltou. Passaram 6 dias, o pastor não voltou. Quando chegou o 7º dia, a execução daquele senhor. O povo foi todo lá na praça para assistir, que vocês sabem que o povo gosta de ver essas coisas. E o pastor não chegou. Prepararam o ancião para ser executado. Quando chegou na hora, eles resolveram esperar mais uma meia horinha. Todo mundo olhava para um lado e para o outro, esperando que o pastor viesse. Será? Ninguém acreditava que o pastor ia vir, mas todo mundo queria que ele voltasse. O pastor não chegou. Foram executar o ancião. Na hora que o ancião ia ser executado, ouviu-se um barulho de cavalo vindo muito rápido. Todo mundo parou para olhar. Era o pastor. O pastor chegou lá na frente, desceu do cavalo na mesma hora, subiu no palanque e ficou do lado do ancião. E o rei gritou: para aí!
que está acontecendo aqui? Pastor, você voltou? O pastor, desesperado, dando graças a Deus de ter chegado a tempo. O ancião, com aquela cara de abobado. O rei perguntou: pastor, peraí, por que você voltou aqui para ser enforcado? E o pastor respondeu: ué, eu dei a minha palavra. O rei falou: eu tenho mais uma pergunta para fazer. Ô ancião, por que você aceitou ficar no lugar desse cara, correndo o risco de morrer, de ser executado? Esse cara que você nunca viu na sua vida e que você nem sabe quem é, que você nem sabia se ia voltar. E o ancião respondeu: ué, eu acreditei na palavra dele. E o rei decretou: hoje aqui não vai ter execução. Pastor, você vai ter que se ocupar da família do menino até o dia da sua morte. E que aqui fique uma lição. Enquanto houver um homem de palavra e um homem que acredita na palavra, nós temos a chance de tornar o mundo melhor. Os contos que eu trouxe hoje aqui são contos universais. Eu trouxe esse conto popular marroquino, o conto indiano da pérola, o conto popular João Sem Sorte, que é contado em algumas línguas no mundo, o conto do uruguaio Carmán Barcy, escritor, um conto literário. E um conto muito antigo que o Henrique Gourgaud conta sobre o homem que queria tornar as pessoas felizes. Todos esses contos nos remetem a valores universais, independente de sua cultura, independente de sua origem, independente da pessoa que o ouve. Ele remete a valores que são universais de qualquer ser humano. E é por isso que eu insisto que a arte do encontro, ela está nas nossas mãos, pelo simples fato de sermos seres humanos. A oralidade, ela faz parte da nossa ancestralidade. Usem e abusem desse berço enorme de sabedoria que são os contos. E se quiser aprender a contar histórias, vem comigo, me procura, vem fazer um curso de contação de histórias. Eu sou Bel Bandeira, contadora de histórias, artista, musicista, compositora, cantora, educadora, mãe, empresária na Abraço Arte Educação. Essa empresa que tem um slogan: um abraço apertado para cada desejo calado. Que todos os seus sonhos se realizem. Muito obrigada por você ter ficado aqui até agora. Eu fico à vossa disposição para falar sobre os contos que nos remetem a nós mesmos e que nos permitem que, através dessa essência que é do ser humano, que a gente se encontre com a gente e com o outro. Um grande abraço e muito obrigada.